agora, gente, nós vamos para uma entrevista com a doutora Fabrina Prado. Ela é fonoaudióloga. Em vários países, entre eles o Brasil, 14 de maio é o dia de conscientização sobre a apraxia de fala na infância. A apraxia da fala é um distúrbio neurológico que interfere nos movimentos que produzem os sons linguísticos. E é sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora. Fabrina, boa noite. Boa noite, Carla. Prazer enorme tê-la aqui com a gente, para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Inclusive, 14 de maio é o dia de conscientização sobre a apraxia da fala. Amanhã, né? Isso, amanhã é o dia, foi determinado pela Associação Americana de Fonoaudiologia, né? Então, assim, o que é a apraxia de fala? A apraxia é um transtorno motor, né, que dificulta o planejamento e programação dos movimentos da fala. Então, de uma forma mais simples, é como se o cérebro não conseguisse mandar informação para o músculo da boca realizar um movimento. Então, para a criança que tem apraxia de fala, é muito complexo para ela planejar um movimento, por exemplo, da palavra bola, né? Então, parece muito fácil, mas a criança precisa planejar 4 movimentos. O-I-A, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa ter esse cuidado, porque ainda no Brasil, os pais esperam muito para levar a criança num tratamento, né? Ela surge em que época da infância, hein? O diagnóstico a gente só pode fechar, é o fonoaudiólogo que fecha, tá? Outros profissionais podem suspeitar, como pediatras, neuropediatras, mas é importante que essa criança faça uma avaliação com o fonoaudiólogo, porque é o fonoaudiólogo profissional mais capacitado para avaliar a fala, né? A fala e a linguagem da criança. Então, desde o início a gente já pode estar suspeitando aquela criança que balbucia pouco, que produz poucos sons, aquela criança caladinha. Então, é importante a gente estar atenta aos marcos de desenvolvimento da fala, tá? Iniciar a suspeita o mais precoce possível, mas o diagnóstico só é fechado após os 3 anos de idade. Só afeta a criança? Não, afeta adultos também, só que em adultos é uma apraxia adquirida, ou seja, aquele adulto que tem um AVE, né, um acidente vascular encefálico ou um traumatismo craniano. Então, no adulto é uma apraxia adquirida. Inclusive, a apraxia de fala na infância teve um maior impacto no sentido desse diagnóstico, justamente porque existia um grupo de crianças que passavam muito tempo na intervenção fonoaudiológica e não apresentavam melhoras, não apresentavam evolução. E daí foi se percebendo que essas crianças apresentavam características muito próximas desses adultos sequelados de AVE, traumatismo craniano. Entendi. Mas em relação a esses sintomas, às vezes é até meio difícil para um papai ou uma mamãe identificar, né? Então, assim, qual o momento da procura dessa ajuda? Quando o pediatra, por exemplo, ele suspeita e ele pede ao pai que procure um fonoaudiólogo. Eu estou falando isso porque muitas vezes a gente fala da fonoaudiologia, a gente inclusive é encaminhada a um fonoaudiólogo. Eu trabalho com voz e eu sei a importância de ter um fonoaudiólogo na nossa vida, assim como para várias situações, inclusive como a apraxia, como nós estamos mostrando agora para os nossos telespectadores. Porque vocês estão preparados, inclusive, para fazer o diagnóstico e para fazer todo o tratamento. Mas eu sei também, Fabrício, que muitas vezes acontece de um pediatra ou até mesmo na escola também, porque é muito comum a escola também fazer alguma identificação da criança e passar para o papai, para a mamãe. Mas é muito comum também a recomendação vir e os pais não procurarem por achar que não tem importância. E aí eu gostaria que você falasse exatamente sobre isso, que nós não podemos achar que não tem importância, porque tem muita importância sim.
Isso, então assim, o atraso de fala não necessariamente é uma apraxia, né? Nós temos atrasos de fala simples e que de fato com estímulos a criança consegue se desenvolver. Mas também é importante os pais saberem que nós temos diagnósticos graves que merecem uma atenção especial, como no caso da apraxia, e que realmente os sintomas, Carla, são muito parecidos com outros diagnósticos, mas assim, o que de fato diferencia são erros inconsistentes de vogais, muito erros de vogais e de consoantes, inconsistências de palavras. Então, por exemplo, a palavra banana, uma hora a criança fala banana, outra hora ela fala bananá, outra hora ela fala na, né? Então, ela produz vários sons, vários modelos fonoarticulatórios para uma única palavra. A outra característica é dificuldade na coarticulação de sílabas. Então, por exemplo, a criança pode produzir a palavra, a sílaba isolada K, pode produzir a sílaba isolada ZA, mas na hora de juntar para formar casa, por exemplo, ela tem dificuldade. Então, essa dificuldade em coarticular uma sílaba com a outra também acarreta dificuldades de prosódia, que é o quê? Alteração no ritmo da fala. Então, a apraxia, você nota uma fala mais monótona, uma fala sem tanta entonação. Então, são esses sinais que os pais devem estar atentos para poder procurar o fonoaudiólogo. Quais são as formas de tratamento? Então, a importância do diagnóstico precoce, que procure um fonoaudiólogo que realmente seja especializado em transtornos motores de fala, é porque o tratamento é diferenciado. Então, assim, não é o mesmo tratamento que é realizado em uma criança com atraso simples. Por quê? Porque como a apraxia de fala é um transtorno motor de fala, então nós temos que seguir a hierarquia motora de fala. Não tem como a gente, por exemplo, ensinar uma palavra complexa para uma criança, né? Nós temos que começar com palavras monossílabas, dissílabas e observar sempre como que está a evolução do quadro da criança em relação à hierarquia motora. Como que está o controle mandibular dessa criança? Como que está o controle lingual, né? Então, é um tratamento muito mais complexo, é um tratamento demorado, né? E que exige total participação dos pais também. Precisa estar bem atento, né? Os familiares precisam Isso. ajudar bastante essa criança, inclusive para que ela não se sinta constrangida, né? Exatamente, porque assim, crianças com dificuldades de fala acarreta também outras alterações, como dificuldades de socialização, porque principalmente na apraxia de fala, a criança consegue compreender tudo que falam para ela. E ela sabe o que ela quer expressar, só que ela não consegue planejar o movimento para se expressar. Então, ela percebe essa dificuldade que ela tem, ela começa a se isolar, acarreta também problemas emocionais e escolares também, né? Então, a criança precisa do desenvolvimento da fala para lá na frente ela se alfabetizar. Às vezes a criança fica até muito estressada também, né? Sim, porque ela tenta falar, as pessoas não conseguem, ela tem uma fala ininteligível, né? Então ela tenta falar, as pessoas não entendem o que ela fala e isso gera assim uma dificuldade, ela começa a se irritar. E assim, uma das coisas também que a gente precisa levar em consideração é dar um suporte para essa criança, por mais que ela apresente uma dificuldade motora para falar, é importante que a gente dê um suporte de comunicação alternativa para ela, como o uso do PECS, que é uma comunicação por trocas de figuras. Hoje nós temos também muitos aplicativos que a gente pode estar instalando no celular, no iPad, que a criança pode, por mais que a fala não apareça, mas ela pode se comunicar de alguma forma. E a comunicação está cada vez mais próximo dessas crianças, inclusive através da tecnologia também, né? É impressionante. Exatamente. Inclusive, as crianças de hoje são completamente diferentes das crianças do passado, inclusive nas brincadeiras, como um todo, né? Mas eu sempre falo, viu, Fabrícia, assim, quando a gente está falando sobre esse quesito da educação, Fabrina, dessa questão do quanto a gente tem que cada vez mais também incentivar as nossas crianças em casa com atividades
diferenciadas e não só com essa coisa da tecnologia. Às vezes me espanta muito essa geração, essa coisa do videogame, dos joguinhos, do celular. Eu sei que muitas vezes, assim, o pai e a mãe tá ali, e aí, não tem aquele tempo, dá o celular para a criança. Então, aquelas brincadeiras, aqueles momentos que a gente tinha antigamente, né? Hoje em dia eu estou vendo cada vez mais distante. Né? Então, assim, é importante também, aproveitando, já que a gente está aqui falando sobre as crianças, a gente fazer esse alerta aí, essa conscientização para os papais também. Outra coisa, paciência, tá, gente? Vamos ter paciência com as nossas crianças. É preciso que a gente tenha paciência demais, porque as crianças merecem todo o carinho, todo o cuidado, e elas, às vezes, elas acabam se irritando, mas nós que somos adultos temos que educar as nossas crianças e não é batendo, não é querendo impor algumas coisas que a gente vai conseguir a educação dos filhos, não. Eles merecem todo o carinho e todo o amor mesmo. Isso. Então, falando dessas crianças com apraxia, elas precisam mais ainda dessa Mais ainda. atenção, desse cuidado. Então, é como eu estou falando, esse dia, 14 de maio, é muito importante para que os pais percebam que pode sim ser um atraso simples de linguagem, que logo, logo a criança vai entrar na escola e vai se desenvolver, mas que também existem diagnósticos mais complexos. E que quanto mais cedo, né, a criança for diagnosticada e receber a intervenção, melhores serão os resultados. Com certeza, bem melhores serão os resultados. Obrigada pela entrevista, viu? Obrigada a você. Olha, é tão importante a gente falar sobre esse assunto, né? Eu, particularmente, a gente fala apraxia, é um nome tão diferente, né? E aí a gente vai debatendo aqui, a gente vai entendendo um pouco mais, e é isso que o Canal Saúde sempre propõe trazer aqui para vocês, esses cuidados que nós devemos ter, que de certa forma tudo tem a ver com saúde. É impressionante, né, gente?